Vamos lá então, eu vou deixar aqui essa videoaula para você, para que a gente possa pensar um pouquinho mais, ampliando a nossa consciência sobre essa relação de identidade. Um homem segundo o coração de Deus. Então eu quero trazer essa reflexão para você aqui hoje, para que nós possamos fazer uma autoanálise bíblica acerca de como nós estamos nos comportando quando homens. Será que de fato estamos nos comportando semelhantes a Deus? Será que como filho, como esposo, como pai, como discípulo de Cristo, como que nós estamos nos comportando? Como que nós estamos nos relacionando, tá? Então eu já quero pedir a sua atenção para que a gente possa discorrer um pouco mais sobre esse tema. Vou puxar aqui para o lado aqui a minha câmera, tá? Só para eu ficar mais acessível aqui para você, mas eu estou aqui com você nessa videoaula, tá ok? Então, o homem segundo o coração de Deus. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 1, como nós podemos ver, Paulo ele nos chama: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora olha para mim aqui. Será que você está sendo um imitador de Cristo? Será que a sua vida como filho, como marido, como pai, como cristão, reflete a glória de Cristo? Será? Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa videoaula. Porque Romanos 12:2 diz: e não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso mesmo. Então, o nosso objetivo com você aqui hoje é que a gente possa identificar esses gaps entre o eu atual e o homem que Cristo chamou para ser. E eu pergunto para você: você está sendo o homem que Cristo chamou para ser? Será? Questione os seus hábitos, questione os seus comportamentos, faça uma autoanálise, avalie, reflita sobre isso, para que a gente possa desenvolver um plano prático e assertivo nas 4 dimensões fundamentais. Então nós vamos começar pensando como filho, tá? Como que eu tenho me comportado como filho? Como que eu tenho pensado como filho? Como que eu sou como filho? Porque eu não fui filho, eu sou filho. Primeiro, eu sou um filho, verdade? A base que me consolida, que me envia, está ali, os meus pais. Então, como filho, eu tenho honrado, eu tenho sido cura para a minha geração, eu tenho sido transformação para a minha geração. Reflita sobre isso. E aí a gente precisa pensar, porque lá no Evangelho de Mateus 6,14, o texto vai dizer que porque se perdoardes aos homens, assim as suas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante. Um grande problema que nós temos vivenciado no tempo atual é a orfandade, a ausência de um pai. E aí talvez você foi ferido nesse tópico também. Talvez você foi ferido por quem deveria te amar, por quem deveria te impulsionar, por quem deveria te direcionar. Talvez você foi ferido no lugar que você precisaria se sentir seguro. E agora você traz uma carga emocional. Ah, mas eu já perdoei. Parei. Não é só eu já perdoei. Será mesmo? A gente precisa questionar as nossas ideias. Porque existem níveis de consciência. E a gente precisa ir no nível mais fundo da nossa consciência. A gente precisa perfurar a nossa psique. A gente precisa ir no âmago do nosso ser. Em Deus. Ouvir de Deus. Falar com Deus. E compreender essa dimensão do que é o perdão. Então, eu preciso olhar que aspectos do meu Pai terreno eu preciso perdoar para me conectar melhor com o Pai celestial. Quais são os aspectos,
da minha relação com meu pai terreno que pode estar me atrapalhando na minha relação com o Pai Celestial. Ah, pastor, mas a minha relação com Deus é diferente. Entenda uma coisa. A gente tem aquela premissa de dizer, não, eu amo a Deus, eu sou temente a Deus, eu sou um cooperador do reino de Deus, mas eu não gosto muito das pessoas, não. Entenda uma coisa. Não tem como nós desenvolvermos um bom relacionamento com Deus se nós não desenvolvermos um bom relacionamento com as pessoas. Não tem como desenvolvermos um bom relacionamento com o Pai Eterno se nós não desenvolvermos um bom relacionamento com as pessoas. Não dá. Não dá para nós gozarmos e desfrutarmos da abundância do Pai Eterno se nós não alinharmos ou realinharmos com o nosso Pai terreno. Tá? Então, como filho, será que eu estou de fato honrando? Como filho, será que eu estou de fato me comprometendo? Ah, eu honrei meu pai e minha mãe. Será mesmo que você honrou? O que é honrar pai e mãe? Percebe que a gente precisa questionar? Você precisa perguntar, você precisa questionar suas ideias, seus pensamentos. E aí, quando você começa a questionar, você chega naquela pergunta, mas como que as feridas que foram causadas, tá? Porque você foi ferido, eu fui ferido, nós somos feridos. Não é sobre se foi ferido ou não, todos nós fomos feridos. Agora como que as feridas que foram abertas na minha infância estão afetando a minha maneira de liderar hoje? Estão afetando a minha maneira de viver a família hoje? Estão afetando a minha relação com as pessoas hoje? Estão afetando a minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo? Porque aqui eu estou falando sobre um homem segundo o coração de Deus, mas isso também é aplicado à mulher. Não estou falando do homem do sexo masculino. Não, eu estou falando de um contexto geral. Como filho, num contexto geral. Estou trazendo para a masculinidade? Sim, mas é num contexto geral. Isso também se aplica a você, mulher. Então nós precisamos pensar um pouco mais e ampliar a nossa consciência. Será que de fato nós estamos honrando os nossos pais como adultos? Ou ainda estamos carregando ressentimentos da criança ferida? Ah, eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo os meus pais. Mas a gente acha que eles poderiam ter feito mais, que eles poderiam ter feito diferente, que eles poderiam ter feito melhor? Presta bem atenção, isso é muito interessante. Porque lá no Êxodo 12 diz, naquela mesma noite eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Então a gente precisa ativar essa consciência, querido. Está entendendo? Então quero desafiar você. Para aí, agora, essa videoaula. Escreve aí 3 coisas pelas quais você é grato hoje. 3 coisas. Manda aí para mim. 3 coisas pelas quais você é grato hoje. E 3 mágoas, 3 dores que você precisa liberar hoje. 3 coisas que você é grato, 3 dores, 3 mágoas que você precisa liberar hoje. Que você percebeu agora, que você decide também liberar. Ok? Então esse é o nível de filho. Então, como filho, será que eu estou sendo quem Deus me chamou para ser? Como filho, será que eu estou vivendo aquilo que o Pai já estabeleceu para que eu venha viver? Será? Será que como filho eu estou gozando da prosperidade e da abundância do Pai? Reflita sobre isso. E como marido, como esposo, será que eu estou sendo o homem? Será que você está sendo o homem que é segundo o coração de Deus? Reflita sobre. Pastor, eu sou. Aqui em casa não falta nada, eu dou tudo para minha esposa e para papai. Não é sobre isso. É sobre amor. Amor ágape. É sobre liderança. É sobre uma liderança servil. Tá? E aí, eu quero convidar você para refletir. Será que você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Será que você tem amado a sua companheira como Cristo amou a igreja?
Mulher, será que você tem submetido ao seu marido como a Cristo? Percebe que quando a gente começa a trazer essas reflexões, a gente começa a perceber algumas lacunas que estão abertas. Seja sincero com você. Pare de viver uma ilusão, saia dessa bolha da ilusão, venha para a bolha da realidade. Olhe para você com o coração aberto, com o peito aberto. Olhe para você com amor, com respeito, mas principalmente com responsabilidade. Será que eu tenho amado a minha esposa como Cristo amou a igreja? Mulher, será que eu tenho me submetido ao meu esposo como a Deus? Ah, eu amo a Deus. Mas é porque você não conhece a minha mulher, pastor. Minha mulher é o demônio em pessoa. Ou a mulher diz, pastor, eu me submeto a Deus, mas você não conhece meu marido. Eu não preciso conhecer o seu marido, eu não preciso conhecer a sua esposa, eu preciso conhecer só você. Já é o suficiente. Não é sobre o outro, é sobre você. Entende? Será que você está amando? Será que você está se submetendo ou você está exigindo que o outro se adapte a você? Ou você está exigindo que o outro se comporte como você quer? Isso é manipulação. Isso é tóxico. Isso é abuso emocional. Quando foi... Agora que é desafiador. Quando a gente fala sobre liderança servil, isso aqui pega para mim também. Tá? Quando foi a última vez que você lavou os pés da sua esposa? Quando foi a última vez que eu lavei os pés da minha esposa? Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. João 13:14. Qual foi a última vez que eu lavei os pés da minha esposa, seja literal ou emocionalmente? Então, como o meu orgulho tem impedido, como que a minha soberba está impedindo reconciliações? Sabe, às vezes a gente cria barreiras, e às vezes não, sempre a gente que cria barreiras, com paradigmas, com estigmas, com ideias, com pensamentos do tipo, eu sou assim, eu penso assim, eu sinto assim, eu acho assim. A gente precisa olhar com singeleza, com simplicidade. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16:18. Então faça uma avaliação. Será que eu estou sendo um homem segundo o coração de Deus? Será que você está sendo uma mulher segundo o coração de Deus? Será mesmo? Reflita sobre isso. Né? E aí eu desafio você aqui com essa pergunta. Você, marido, pergunte para sua esposa: o que eu posso fazer para te servir melhor essa semana? O que eu posso fazer para te servir melhor nessa semana? Mulher, pergunte para o seu esposo: o que eu posso fazer para te servir melhor essa semana? O que eu posso fazer para que você se sinta amada? O que eu posso fazer para que você se sinta honrado? Pergunte. Sabe? Então nós olhamos como filho, como esposo e agora como pai ou como mãe, né? Porque pai é uma função, mãe é uma função, não é uma pessoa, é uma função. Entende uma coisa? A gente precisa sair desse paradigma. Porque se eu entender que pai é uma pessoa, eu nunca vou aceitar a paternidade de Deus. Se eu olhar para pai como uma pessoa, eu nunca vou aceitar a paternidade de Deus. Esses dias eu estava estudando sobre o termo padrasto. O que é padrasto? Eu pensei comigo, eu falei, mas pensa, para aí. Deus é padrasto? Sim ou não? Não. Tá, mas se Deus não é padrasto, ele é pai. Mas como que eu aceito a paternidade dele e eu não aceito a paternidade de outra pessoa? Percebe? Percebe que aqui há uma incongruência? Não, mas Deus é Deus. Não sei. Eu digo para você, sem medo de errar, eu tive muitos pais. E talvez isso acelerou um pouco esse processo de maturidade. Pai não é uma pessoa, pai é uma função. Pai não é uma pessoa, pai não é o gerador biológico. Não, pastor, mas se não for biológico, se não for gerado biológico, não é pai.
Então você não aceita a paternidade de Deus na sua vida. Porque você não foi gerado biologicamente de Deus. Não foi o Espírito Santo que coabitou com a sua mãe e gerou você. Entende? Então nós precisamos romper com alguns paradigmas. Nós precisamos tomar consciência de que esse conceito é muito mais amplo do que a gente imagina. Mas meu pai é o meu pai. Não. Seu pai é o seu pai, mas pai não é uma pessoa, pai é uma função. E muitas pessoas podem desenvolver essa função. Mãe não é uma pessoa, mãe é uma função. E muitas pessoas, mas é a minha mãe. Para de romantismo. Mas é o meu pai. Para de romantismo. Olha para a Bíblia. Olha para o que está escrito. Nós somos filhos de Deus por adoção. Então, como que eu aceito a paternidade de Deus como pai, se eu não aceito a paternidade, a função de pai de outras pessoas? Se eu nego a função de pai de outras pessoas? Então, como pai, eu estou deixando que legado para os meus filhos? Os meus filhos estão vendo Cristo em minhas ações? Ou apenas ouvindo sobre esse Cristo nas reuniões, nos cultos, nas células? Que legado, que exemplo. Então eu preciso refletir. Como que eu tenho me comportado como pai? Como que eu tenho me comportado como mãe? E aqui não é ser pai só dos filhos que você é capaz de gerar. Não! Aqui não é você ser mãe só dos filhos que você é capaz de gerar. Não, está errado. Deus, o Pai, o Eterno, nos dá filhos. E não somente os que nós somos capazes de gerar. Então é tempo de refletirmos um pouquinho se realmente estamos vivendo segundo o propósito de Deus. Que memórias espirituais eu estou criando para os meus filhos? E como cristão, como homem, como mulher, se o meu conceito de cristianismo, presta bem atenção, se o seu conceito de cristianismo fosse julgado apenas pelas suas ações anônimas, qual seria o veredito? Se o cristianismo que você vive fosse julgado apenas pelas ações anônimas, que ninguém sabe, qual seria o veredito? Será que você seria absorvido? Pense sobre isso. Então, que tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Nós temos que pensar, gente, nós não podemos ser ignorantes. Nós temos que abrir os nossos olhos e refletir um pouco mais. Nós não podemos ficar nessa ideia mas não sei, é isso, é aquilo. Não, chega disso. Nós precisamos ampliar a nossa consciência e pensar. Nós somos seres pensantes. E como seres pensantes, nós precisamos refletir. Precisamos questionar ideias. Precisamos questionar pensamentos. Precisamos questionar sentimentos. Então eu quero desafiar você aqui a olhar para você como um homem ou como mulher, como um ser íntegro, no aspecto da filiação, no aspecto da paternidade, no aspecto do matrimônio, no aspecto de como você tem vivido o cristianismo. Está entendendo? Então, é importante você refletir sobre isso. E aí a gente precisa olhar, a gente precisa avaliar. Como filho, será que eu estou honrando mesmo meu pai e minha mãe? Como filho, será que eu estou honrando a função pai e mãe e não só a pessoa? Como marido, como esposa, como marido, eu estou amando mesmo a minha esposa? Como mulher, eu estou mesmo me submetendo ao meu marido?
Como pai ou como mãe, eu estou mesmo ensinando o caminho para o meu filho? Eu estou mesmo ensinando no caminho para o meu filho? Eu estou sendo pai ou mãe só dos filhos que eu gerei? Ou eu estou comprometido com todos os filhos que Deus me der? Como cristão, eu estou comprometido com o discipulado? Eu estou indo e fazendo discípulos semelhantes a Cristo? Então eu quero desafiar você. Desafiar você para que você possa ouvir a voz de Deus. Para que você possa cooperar, ser de fato um cooperador com o Evangelho do Reino. Ok? E se você continuar do jeito que você está? Que legado que você vai deixar? Que legado que você vai deixar? Você quer ouvir: vinde bendito do meu Pai? Ou você quer ouvir: apartai-vos de mim, eu não vos conheço? Seus filhos, a sociedade, o mundo está te olhando hoje, aqui, agora. Então eu quero deixar essa videoaula para você refletir, para você olhar, para você analisar sobre como você tem vivenciado a sua vida, sobre como você tem dinamizado a sua jornada. Quer saber mais sobre tudo isso? Nós nos encontramos na próxima videoaula.